Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa última aula do curso Negro na Literatura Brasileira. Nós estamos especificamente, então, no nosso módulo 4 e na aula 9. E nessa aula a gente vai discutir o texto O Campo Literário Afro-Brasileiro e a Recepção, de Carolina Maria de Jesus. Então, esse último texto é um texto que vai amarrar as discussões que nós fizemos na aula anterior a respeito, né? Nas aulas anteriores, né, se a gente considerar que a gente está discutindo aqui, então, é a evidência, né, de um campo literário, né, afro-brasileiro, né, de um campo literário negro, em detrimento, né, do que a gente pode considerar, em um sentido geral, literatura brasileira, e de um outro lado, né, a Fernanda Rodrigues de Miranda, autora desse texto que a gente vai estudar hoje, está considerando, então, a recepção da obra de Carolina Maria de Jesus dentro desses contextos, né, no cenário hegemônico, né, da literatura canônica, e uma outra possibilidade de olhar, né, essa obra por um outro viés, certo? Então vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui o material, para que a gente possa acompanhar. Então vamos lá. O texto, né, a gente já comentou, seria esse, O Campo Literário Afro-Brasileiro e a Recepção, de Carolina Maria de Jesus. Tá? É um texto, então, aí, da Fernanda Rodrigues de Miranda. Tá? Nesse texto que a gente está discutindo, então, o campo literário afro-brasileiro, né, enquanto aí uma realidade do ponto de vista epistemológico e também político, certo? A ideia do retorno do autor para além da concepção Foucaultiana, né, do autor enquanto produção de discursividades, né, e a recepção, né, da obra de Carolina Maria de Jesus nos anos 60 ali, considerando então o viés sociológico, né, pensando-se raça e gênero e classe, certo? Então, vamos lá. Iniciando, então, para poder pensar a ideia de campo literário afro-brasileiro, né, a Fernanda Rodrigues de Miranda, nesse texto, ela está dizendo que seria interessante a gente pensar aqui a realização literária como inscrição estética da experiência histórica dos sujeitos, né? Então, isso vai ser pensado principalmente a partir de uma concepção de que nesses textos, nessas narrativas, né, a gente tem uma multiplicidade dos locais de emanação de vozes e a plurilocalidade da literatura, né? Ou seja, a gente tem um cenário de complexidade, né? De lugares de onde estão falando essas vozes, né? E também de lugares de produção de discursividade. Isso estaria muito conectado, né, com o que Stuart Hall tá chamando de produção de novas etnicidades, ou seja, dentro da complexidade de um sistema econômico, político e global, né, essas figuras anteriormente construídas, né, do que seria o sujeito moderno, passa a se fragmentar, né? A gente tem uma fragmentação do sujeito, que nada mais é que o declínio de antigas identidades, né? E aí nós temos novas concepções, né, de identidades, que é o que Stuart Hall está chamando de produção de novas etnicidades. E isso vai se resvalar na cultura, certo? E aí a gente tem que pensar essa ideia de retorno do autor, pensando não somente o autor enquanto produtor de discursividades, né, mas pensando também a autorreferencialidade explícita, né, ou seja, os índices autobiográficos que vão aparecer nessas obras, o embaralhar das fronteiras entre o real e a ficção, né, e a articulação, então,
né, de onde viriam esses discursos, porque aqui nesse momento, né, já a gente tem que pensar que importa quem fala, né, nesses discursos, né, nessas narratividades. Então, por isso, a defesa da existência de um campo literário afro-brasileiro, né, pode ser pensada a partir de uma afirmação epistemológica, ou seja, um saber específico desse campo, né, e também política, enquanto reivindicação, né, de lugares, né, de discurso, tá? E aí, um modo de pensarmos como isso se realiza é poder pensar que as comunidades negras, elas foram criando ao longo da história formas de resistência, experiências, né, e sociabilidades próprias, que vão se multiplicar no campo do simbólico e também no discursivo, né? E isso vai aparecer nessas literaturas, certo? Então, essa afirmação, né, dessa presença de um campo literário afro-brasileiro estaria sendo possível ser feita a partir dessa afirmação, né? Então, a gente tem umas singularidades, né, da literatura negra brasileira, por exemplo, que estaria conectando, né, então, essa forma de se pensar esse cenário, como a noção da palavra como arma contra o racismo e como reiteração, né, e vivência de pertencimentos culturais, tá? Então, essas singularidades permitiriam a gente afirmar, olha, há um campo literário afro-brasileiro, tá? E isso se realiza, né, principalmente, sobretudo, a partir dessa produção discursiva e simbólica, que são muito próprias, tá? Desse setor, desse cenário, né? E aí, por exemplo, vamos pensar aqui na importância da palavra, né? A gente está falando aqui da palavra como arma, né, contra o racismo, mas também como reiteração e vivência de pertencimento cultural. A importância da palavra, por exemplo, em culturas de base oral, né, em que essa memória era repassada de pessoa a pessoa, né, a partir da experiência, né, dos viventes, e como isso sobrevivia de geração em geração, certo? E adiante no texto há uma discussão, né, que é muito pertinente, mas que ainda encontra-se aparentemente em aberto dentro, né, desse debate entre termos, e inclusive eu vou deixar como um texto extra para vocês lerem, que é esse texto, Literatura Negra, Literatura Afro-Brasileira, Como Responder à Polêmica, é um texto de 2006, da Margarida Nazaré Soares Fonseca, tá? É um texto que a Fernanda Rodrigues Miranda vai buscar para poder pensar esses três termos. Olha, tem diferença entre esses três termos? Existe aproximações, algo em comum que liga esses três termos? É a mesma coisa? O que vai diferenciar? Tá? E a Margarida Nazaré Soares Fonseca, ela vai tentar responder, né, essas perguntas, mas na sua resposta ela coloca que isso é uma questão que ainda está em aberto nesse debate, né, das conceituações, tá? Mas algumas diferenças poderiam singularizar esses três termos, tá? Sobre a literatura afro-brasileira, esse termo, né? Eles dariam enquanto um campo multifacetado, tá? E estaria fortalecendo uma ideia de criação literária dos negros em relação à matriz africana cultural, tá? Pensando a literatura negra especificamente, ela diria que esse termo estaria chamando para si uma ideia de ressignificação do termo negro, tirando esse termo, né, de uma ideia negativa, pejorativa, atribuída a ele, né, durante tanto tempo. E a respeito da literatura afrodescendente, né, ela estaria veiculando aí
um duplo movimento, né, que seria uma visão vinculada às matrizes africanas, tá? E uma busca por tentar traduzir as transformações, as mudanças que ocorreram, né, com essas heranças, né, com a herança cultural de matriz africana durante a diáspora, certo? De todo modo, o que a Margarida vai trazer é que esse debate ainda está em aberto e que ele não se encerra, né, apenas nessas conceituações que ela constrói, tá? Então, assim, para além de se pensar nessas diferenciações que poderiam fazer com que a gente olhasse de um modo muito reduzido para essas produções literárias, a gente deve pensar no que aproxima esses três termos, perdão, que seria a ideia de uma tradição, né, que estaria construída em um primeiro momento a partir de mecanismos, né, de construção de uma autoimagem negra que fugisse aos estereótipos, né? Que estereótipos seriam esses? A gente trabalhou ao longo de todo esse curso sobre os modos de representação do negro ao longo da história na literatura brasileira, né? Desde o século XVII, né, com Gregório de Matos, até agora, o final do curso, século XX, né, a Carolina Maria de Jesus construindo essa imagem de um outro modo e retomando algumas formas como o negro era visto na sociedade. Os estereótipos da dominação, do corpo-objeto, da sexualização, da passividade, bestialização, mãe preta, né, e generosa, e também da violência, eles tentam ser abordados de um outro modo. E durante o curso a gente viu isso acontecendo, né, nas narrativas literárias, né, do nosso cânone estabelecido em O Cortiço, né, pelos personagens Rita Baiana, Bertoleza, em Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado, a ideia de sexualização da mulata, Os Mulatos de Gregório de Matos, Negra Fulô, né, a ideia de mãe preta, generosa, ali em Jorge de Lima, e em Vítimas Algozes, né, que a gente abordou a ideia de que o negro representava, né, a violência, né, uma possibilidade aí de se pensar a imagem do Simeão, o crioulo, ali em uma das novelas de Vítimas Algozes, de Joaquim Manuel de Macedo, enquanto uma potencialidade da violência e também do perigo, né, contra os senhores de terra. Então, tudo isso vai perpassar em um primeiro momento a aproximação desses três termos, como a busca de fugir desses estereótipos. Estamos pensando também aqui a não incorporação da literatura escrita das mulheres, né, negras brasileiras, né? Então, pensar a literatura negra estaria incluído pensar, né, no motivo pelo qual essas vozes não foram incorporadas no cânone. E no segundo momento, como uma desconstrução, né, problematizar o papel que a sociedade delega ao segmento negro, que vai estar reivindicando um lugar de fala que coloca o sujeito negro, né, em relação com outras identidades sociais e não como uma identidade apartada, né, com diferenciada, né, das outras identidades, mas como um amálgama, como constituinte mesmo, né, da sociedade brasileira. E um terceiro ponto, pensar isso a partir da subjetividade do sujeito negro, né, e da sua experiência histórica, a forma como ele elenca temas, né, a forma como ele trabalha com a memória nos seus textos, considerar, né, essas vozes. E um quarto, pensar a linguagem literária mesmo, como essa linguagem é trabalhada, né, nessas narrativas, pensando-se então o texto, ritmos, os termos, os símbolos, né, o universo cultural, né, do negro. Então, tudo isso estaria incluído em poder pensar, então, uma forma de tirar esses estereótipos, né, construídos ao longo da história. E para poder pensar a compreensão da literatura afro, né,
a Fernanda Rodrigues de Miranda está apontando que a gente tem que pensar a possibilidade de perceber, né, a literatura afro enquanto programa e enquanto tradição discursiva que coloca em xeque dois paradigmas sociais muito importantes. O primeiro, que é a ideia de nação brasileira construída, né, ideologicamente de um modo bem comprometido. Então, na história, a forma como a ideia, né, a imagem do índio foi idealizada, o apagamento do negro enquanto sujeito e a sua realidade cultural, tá? Então, em todos esses textos que a gente trabalhou ao longo desse curso, pensar o modo como o negro foi apagado, né, foi rasurado da história, foi interpretado pejorativamente, né, representado pejorativamente, e o índio, né, principalmente aí a partir das obras canônicas, vamos colocar um exemplo de José de Alencar, o modo como ele idealizou o indígena nas suas obras, né? Então, a produção, né, discursiva do negro colocaria, né, em exposição a fragilidade desse esquema narrativo, né, que constrói uma história, né, que está ideologicamente comprometida, tá? E o segundo ponto, para poder pensar a compreensão da literatura afro enquanto programa e também como tradição discursiva, é poder pensar o deslocamento do lugar do cânone literário hegemônico. Ou seja, a gente está repensando aqui o valor estético das obras. E para poder fazer esse trabalho, né, essa movimentação, para poder deslocar a questão valorativa do cânone, a gente tem que se fazer algumas perguntas. Por exemplo, em nossa sociedade, quem define o que tem valor em um texto literário, né? Quais são esses critérios? Quem faz esses critérios, né? E quem forma a rede de leitores também. Então, vamos lembrar que o livro ainda é um objeto de luxo na nossa sociedade, tá? Então, quem tem acesso? Ademais, a gente pode pensar que a gente tem uma democratização do acesso à leitura em razão da internet, né, do modo como as obras estão sendo disponibilizadas de um modo mais fácil. Mas, ainda assim, poucas pessoas ainda têm acesso, né, à internet, né, têm acesso a dispositivos que possam acessar essas leituras. Além disso, a indicação, né, como localizar essas obras, né, como fazer essas obras literárias chegarem às mãos das pessoas. Então, a comunidade literária afro-brasileira, para poder repensar esse lugar do cânone literário hegemônico, construiria, né, alguns pactos valorativos próprios, né, um modo próprio de se interpretar, né, a literatura produzida pelo povo negro. Né? E de que forma isso poderia acontecer na nossa sociedade? De que forma isso está acontecendo? Né? Quando a gente tem a presença de pessoas negras na universidade, tá? Quando a gente tem essas vivências literárias em espaços públicos, vamos pensar nos saraus, nos slams, né? Muito em voga atualmente, né? O modo como a poesia, por exemplo, se coloca como ato, né? Como ação, e isso é muito potente, né? Porque chega até as pessoas, não fica no plano do abstrato, né? Os selos editoriais alternativos, né? Por exemplo, a editora Malê, que tem publicado aí, né, uma gama de obras produzidas por pessoas negras, a obrigatoriedade do ensino de cultura e história africana, né, e afro-brasileira nas escolas, que estaria instituída aí pela Lei 10.639/03, né? Então, são elementos aí que estariam desconstruindo, né, a prática literária normativa. E, em um segundo momento, né, desse artigo da Fernanda Rodrigues de Miranda, a gente vai pensar, então, né, depois de já ter construído essas observações, claro que elas não se esgotam por aqui, né, e até mesmo no texto, né, em que ela faz, né, uma conversa, que é o texto da Maria Nazária Soares Fonseca,
ela está pensando todos esses termos, né, e o modo como eles foram construídos, e o modo como essas concepções, né, essas terminologias ainda estão em aberto, né. A gente também que não vai esgotar, inclusive eu vou deixar leituras adicionais, algo que eu não vou conseguir, né, finalizar nessa aula, mas eu acredito que seja pertinente vocês acessarem esses textos, né, para poder complementar a leitura desse artigo, mas em um segundo momento, após a gente pensar um pouco aí, né, sobre a concepção desse campo literário, né, afro-brasileiro, afrodescendente, a ideia, então, da recepção, né, da obra de Carolina Maria de Jesus. E eu trago um trechinho de Casa de Alvenaria, né, que também está no artigo, em que a Carolina vai dizer o seguinte acerca da recepção da sua obra, né? O Quarto de Despejo. Ela diz: eu já sei que eu vou angariar inimigos, porque ninguém está habituado com esse tipo de literatura. Ora, que tipo de literatura é esse do qual ela está falando? E aqui a gente está pensando especificamente da recepção, né, que teve, sobretudo, um olhar sociológico em relação à obra de Carolina Maria de Jesus. Ou seja, esse livro foi pensado principalmente a partir, né, da sua recepção ali nos anos 60, enquanto um texto coletivo, tá? Então, a gente vê que, principalmente levando-se em conta o lugar social, né, e o contexto histórico em que Carolina Maria de Jesus está escrevendo, o lugar social importa, né? Mas a obra de Carolina Maria de Jesus vai além, né, desse olhar superficial que aborda apenas o âmbito, né, sociológico. E aí, em um primeiro momento, a gente tem já logo o recorte, né, de Audálio Dantas, que é a pessoa, o jornalista que recolhe os cadernos de Carolina e vai, né, fazer a seleção, então, dos trechos do diário que vão compor o Quarto de Despejo. Então, aqui a gente tem, né, já um olhar que vai recortar o que deve aparecer nessa obra, certo? Então, já temos aí uma espécie de recepção, né, desse texto de Carolina Maria de Jesus, em que ela está sendo colocada como uma espécie de porta-voz dos aflitos, dos afligidos daquela época, né? O livro é tido, né, enquanto uma narrativa orgânica, né, das favelas, como se ele representasse um material de relatos, né, da vivência da favela. O lugar também que Carolina Maria de Jesus vai ocupar na recepção dessa obra, né, porque seu livro não é visto como um livro literário, mas um livro de relatos, né? Então, ela chega, né, com esse viés do estranhamento, do exótico, né? Tem essa recepção, né, que vem muito a partir de um cânone literário erigido ali naquele momento histórico, anos 60, que é composto majoritariamente, né, por pessoas brancas, né, por homens, principalmente da classe burguesa, certo? Então, o que a gente tem nesse momento a Carolina Maria de Jesus ela está inaugurando um espaço diferente na literatura, né? Que é o lugar da marginalidade, mas é o lugar também do incômodo, porque essa obra, né, que tem um número de vendagens muito alta, ela chega com esse viés do estranhamento, mas na verdade ela está abrindo um pressuposto de que quem podia falar ali nos anos 60, né? E de que modo a sua obra está rompendo com essa expectativa, né, das possibilidades de fala. O que a gente tem, então, né, para Fernanda Rodrigues de Miranda, nesse texto, é a formalização estética da experiência histórica da pobreza e da desigualdade, né? Então, de que forma isso acontece? Não só no plano da forma, né, mas também no plano do conteúdo. A Carolina Maria de Jesus
trouxe um olhar diferente, né? Um outro ângulo da modernidade, né? Da cidade moderna. A gente tem uma espécie que ela vai chamar de gramática da degradação urbana. As condições sociais e históricas, né, na cidade paulista são vistas por um outro ângulo, né? Que é o ângulo, né, daqueles que não ocupam os lugares de privilégio, tá? Além disso, ela é a dicção da obra, né? Então, esse outro olhar é visto pela própria dicção da autora, da Carolina Maria de Jesus. Então, ela se colocando enquanto escritora, né? E aí, para a gente ilustrar esse modo como ela está olhando, né, a modernidade por um outro lado, eu trouxe um trechinho de Quarto de Despejo, né, em que ela vai dizer o modo como ela interpreta a cidade, né, o centro da cidade, e o modo como ela vai interpretar a favela, né? Como é que essas duas realidades elas se colocam na experiência de Carolina Maria de Jesus. Às 8h30 da noite, eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que mescla com barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo, certo? Então, ela coloca, né, essa visão de dois universos que estão cingidos, né? Duas cidades, né? Uma cidade, né, que é a cena, né, que é a porta de entrada, é a sala de visita, e uma cidade ali que é a cidade abjeta, né? É a cidade que é o quarto de despejo, onde a gente coloca tudo que a gente não usa mais, né? Então, é esse lugar que a Carolina Maria de Jesus preenche, né? É um lugar que observa de um outro ponto de vista, né? Essa narrativa da modernidade. Além disso, né, além de se pensar no plano do conteúdo, nessa formalização estética, a gente tem que pensar na criação de imagens que ela faz, né? A metaforização da linguagem, o modo como ela está pensando aí a cidade, né? Como uma sala de visita, os lustres de cristais, né? A forma como ela está transformando essas imagens, né? Pela metaforização da linguagem. Então, não simplesmente trazendo isso do ponto de vista sociológico, né? Mas também no plano do conteúdo, o modo como ela trabalha a palavra para poder moldar essa experiência histórica, né? Da pobreza e da desigualdade, certo? Além disso, esse lugar de escritora que a Carolina Maria de Jesus reivindica, né? Parece perpassar uma ideia de um modo de organizar a sua existência no mundo, né? Dentro de um contexto social que para ela é atribulado, né? Mas ainda assim, se a gente pensar a questão do detalhamento de tudo que ela faz, né? Do seu dia a dia, do preço das coisas, o que esse gesto, né? De detalhar, de tentar organizar todas essas informações em um ambiente de vivência completamente atribulado, né? Então, poder pensar então nessa ideia de um sujeito que está fora do seu lugar, né, que é o termo que a Fernanda Rodrigues de Miranda levanta para a gente, mas que ganha um sentido enquanto dicção, né? A pessoa que está fora do lugar, mas ela própria está construindo a sua narrativa, né? Então, colocar Quarto de Despejo enquanto uma obra que está problematizando já naquele momento, né? Problemáticas estruturais brasileiras, né? Que vão estar sendo discutidas muito tempo depois. E isso também vai perpassar o âmbito literário, que vai trabalhar com a literatura, pensando a ideia de experiência, da margem, do real, né, da ficção, a questão do valor estético das obras, né, essa remodelação
da ideia valorativa literária, certo? Então, é isso. E a respeito do plano do conteúdo, né? Aliás, o plano da forma, a gente tem a Fernanda trazendo aqui a ideia de pluridiscursividade, que a Carolina Maria de Jesus traz para poder construir, né, a sua narrativa e moldando isso, né, com a matéria social, né, com a matéria social narrada. Então, ela dá o exemplo de um trechinho em que a Carolina Maria de Jesus traz para dentro da obra um amarramento, né, uma amarração, um agenciamento de vários discursos sociais para tratar da pobreza, né, isso no plano da forma. Então, a gente tem um debate, né, um trechinho que ela vai comentar da relação do direito do negro em relação aos estudos, né, como os brancos viam, né, essa questão de acesso dos negros aos estudos, sobretudo como foi, né, viver como negro após a abolição, né, como eles eram vistos como um risco social, né, nessas memórias do Diário de Bitita, que é esse voltar do olhar para as memórias da infância, do início da juventude, no modo como ela tenta construir essas imagens das suas memórias de infância, principalmente pensando a trajetória do negro no Brasil, né, como Carolina Maria de Jesus acreditava, né, tinha essa consciência da mentalidade escravocrata que ainda imperava na sociedade, mesmo após a abolição da escravatura, tá? E aí esse trechinho é parte desse princípio, né? Como é que era entender a questão do negro em relação aos estudos, né? As professoras aceitavam os alunos pretos por imposição, mas se o negro não passava de ano, as mães iam procurar as professoras e diziam: a senhora não deixou meu filho entrar no segundo ano, porque ele é negro, mas ele já sabe ler e escrever o ABC. As professoras não respondiam. Compreendiam que havia mentalidades opostas. Depois exclamavam: os abolicionistas vejam o que fizeram. Essa gente agora pensa que pode falar de igual para igual. Os doutores de Coimbra insultavam Dom Pedro II. Cão, ele devia perder a nacionalidade portuguesa. Essas terras deveriam permanecer colônia portuguesa. E os negros comentavam: graças a Deus agora nós temos negros ilustres. Temos um negro que canta nos discos e outro que dá receitas. Eu era pequena e ficava ouvindo os velhos falar e pensava: oh, se me fosse possível virar doutora, eu ia ser doutora Bitita. Então, né, esse pensamento que é resvalar, né, nas dificuldades enfrentadas, né, nessa mentalidade ainda escravocrata que imperava em relação aos brancos, aos negros. E essa pluralidade, né, pluridiscursividade de vozes que ela coloca aqui, né, a voz do branco e a voz do negro, né, intercaladas, é apenas para mostrar, né, para aprofundar essa sensação, né, da dificuldade de ultrapassar as desigualdades históricas, tudo acontecendo, né, não só no plano do conteúdo, se pensando aí esse contexto histórico pós, né, abolição da escravidão, mas também no plano da forma, né, o modo como ela coloca essas duas discursividades, o negro, né, em relação à discursividade branca no mesmo trecho, tá? Então, é isso. Sobre tudo isso que a gente discutiu a respeito da obra de Carolina Maria de Jesus, o que a gente tem que levar em conta é que esse campo, né, que é reivindicado, o campo da literatura afro-brasileira, ele traz de contribuição a gente pensar no ato de autonomia do sujeito que escreve. Algo que esse texto que a gente estudou, da Fernanda, ele traz enquanto uma contribuição
que é da Carolina Maria de Jesus enquanto um gesto inaugural na literatura brasileira, ali já nos idos dos anos 60, certo? E a obra de Carolina Maria de Jesus, ela acaba sendo uma formalização estética, né, do tema da pobreza, né, desse lado da cidade que fica enquanto uma obscena, né, uma cena da cidade, né, um livro do Renato Cordeiro Gomes, em que ele vai falar dessa ideia de da ideia de duas cidades que se formam, que é a cidade cena, né, a cidade que é vista, e a obscena, que é aquela cidade que deve ser apagada, né, que deve ser escondida. E aqui em Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus vai trazer à tona, né, a obscena, né, da cidade aí de São Paulo. Então, ela faz isso, né, ela coloca isso enquanto formalização estética, né, através da metaforização da linguagem, enquanto procedimentos estéticos que vão corresponder à matéria social narrada, né? Que é essa espécie de uma poética residual, fragmentária, que vem dessa narrativa seca, dura, mas que trabalha também com esses elementos, né? De lirismo, o modo como ela reivindica isso para a cena e o modo como ela pensa nesses procedimentos estéticos da pluridiscursividade, né? Para poder amarrar essa narrativa, para poder pensar essa temática de pobreza, da pobreza, sob um ponto de vista muito próprio, certo? O que estaria configurando essa obra aí enquanto, né, uma literatura afro-brasileira, que é uma literatura que pensa nessa expansão de horizontes, né, de se pensar a questão literária para além do cânone literário hegemônico, né, já estabelecido. Tá ok? Então é isso. Nós findamos aqui, então, o nosso curso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido produtivo, as indicações de leitura, os textos trabalhados. Espero que isso contribua futuramente para algum outro estudo aprofundado que vocês venham realizar. Como vocês sabem, esse é um curso muito curto, né? Nós apenas colocamos algumas pautas, discutimos os textos de um modo não tão aprofundado pelo tempo que a gente tem de curso, mas são chaves de leituras que abrem horizontes para vocês, né, poderem seguir outras dúvidas, né, enfim, outros estudos que porventura vocês queiram efetuar nesse campo da literatura, certo? Nos vemos então no nosso último fórum. Agradeço a participação de todos e um até breve.